tenho do mundo da propriedade industrial. A encomenda era, de facto, falar-vos da importância que a propriedade industrial tem para determinados aspectos que estão ligados quer ao negócio das empresas, quer à própria economia. Não se ouve? Da gravação, peço. Eu andarei perto então do microfone. Não é preciso tão perto. De facto, os grandes objetivos que eu tinha, que me pediram, são aqueles dois que estão no centro. O primeiro, passar a ideia, a percepção da importância da propriedade industrial e intelectual, depois veremos como se cruzam, e a necessidade, portanto, de sempre que tratamos da matéria da propriedade industrial, ter uma visão económica associada. No fundo, o direito de propriedade industrial é um direito económico e, como tal, serve finalidades económicas. Naturalmente, terei também como objetivo passar uma ideia global do âmbito da propriedade industrial e intelectual e que não me foi pedido, mas que eu achei interessante avançar e conversar convosco, a percepção também das interligações da propriedade industrial com outros direitos, nomeadamente o direito da concorrência o direito do autor, a concorrência desleal, diferente do direito ligado à proteção da concorrência, que muito é confundido nos órgãos de comunicação social. A partir de uma estrutura que também me tinha sido proposta, fiz pequenas alterações, apenas introduzi o ponto número 1 e o ponto número 7 e tratei os outros pontos intermédios com alguma agilidade, juntando alguns dos pontos para equilibrar, digamos, aquilo que iríamos conversar dentro do tempo que nos é disponível. Começando pelo paradigma económico associado à propriedade industrial, perceber porquê que há a propriedade industrial e que utilidade tem a propriedade industrial, nós podemos perceber em que mundo estamos. E neste caso, como economista, gostaria de conversar sobre o mundo económico, o paradigma económico atual. Se eu tivesse de resumir a 6 postulados, 6 premissas, podíamos conversar em 9, podíamos começar em 6, aglutinávamos ou desenvolvíamos algumas delas, mas eu tenderia a propor-vos aqueles 6. Primeiro, uma globalização que anula distâncias e alarga a base competitiva. O que é que isto quer dizer? Não é um slogan, a globalização não é um slogan, é um mundo em que vivemos, em que todos competem com todos, competimos com quem não vemos, não competimos com a empresa que está do outro lado da rua. Muitas vezes quem ameaça a nossa viabilidade é a empresa que está do outro lado do mundo e com quem nunca falaremos, que nunca conheceremos, mas os seus produtos chegam e ultrapassam os nossos. Alarga a base competitiva, porquê? Porque já não são os elementos intrínsecos de uma empresa, os seus produtos, as suas máquinas, os seus preços que asseguram a competitividade. É tudo o que está associado a ela, que pode ser a forma como a Câmara Municipal lida com um determinado tipo de elementos associados à atividade da empresa, como funciona a política fiscal, como funciona o INPI, como funciona muitas coisas que estão associadas àquilo que depois vai representar a competitividade final da empresa, que é a qualidade do produto e o seu custo, que permite depois políticas de preço, etc, etc. Uma mutação constante de todos os quadros de referência das empresas, uma mutação constante dos materiais, das matérias-primas que se alteram, que é preciso verificar se os concorrentes estão a utilizar ou que se ganham em termos de preferência dos clientes ou não. Uma mutação das tecnologias que permitem organizações diferentes, não produzem a mesma coisa, mas podem produzir de forma diferente. Eu tenho que fazer o que os outros concorrentes fazem, tenho que fazer diferente. Porquê? Quais são os meus objetivos? O que é que me distingue das outras empresas? Uma mutação constante dos próprios produtos e que podem satisfazer funções iguais, mas que podem apresentar-se no mercado com lógicas diferentes, com aspectos diferentes.
com funções acessórias diferentes que podem segmentar ou não a procura, podem, de facto, alterar os próprios modelos de negócio, como é que se vende esse produto, se se vende sozinho, se se vende em gama, ou seja, associado a outros produtos, isso dá mais força, não dá mais força, quais são os canais de distribuição, tudo isso está em constante mutação, que implica que a empresa tem que ser, as empresas modernas, têm que ser empresas flexíveis, capazes de responder. O segredo não é a alma do negócio, a antecipação é a alma do negócio, a resposta justa ao mercado é a alma do negócio. Uma dependência económica que implica parcerias estratégicas. Raramente as empresas conseguem ter dimensões competitivas que respondam ao mercado. Muitas vezes, especialmente pequenas ou de média dimensão, necessitam de atuar em conjunto, necessitam de encontrar parcerias, mas as parcerias não são só entre empresas, são entre empresas e universidades, são entre empresas e uma Câmara Municipal, podendo promover ou não promover agregados empresariais, clusters, etc. e tal, como de facto o nosso país consegue desenvolver em algumas áreas, como o calçado, como a indústria automóvel. Uma virtualização dos fatores de competitividade. As empresas já não podem dizer que são competitivas porque fazem estes produtos. Tem que se dizer de forma diferente. Eu sou competitivo porque sei fazer aqueles produtos e sei fazer outros produtos diferentes. O que torna competitiva uma empresa, ou seja, uma capacidade de resposta ao mercado, uma capacidade de ganhar cotas de mercado, de as manter e, se possível, de as fazer crescer, só é possível realmente se tivermos uma noção de que a nossa força é uma força intangível, é uma força virtual, é uma força de conversão sucessivamente naquilo que nós vamos fazer no futuro. Um desequilíbrio económico com quebras significativas da procura. De facto, não é preciso falar da crise, basta falar do facto da pressão da procura que a maior parte dos mercados tem. Se há pressão da procura, naturalmente que há saídas do mercado, há necessidade de ajustar o mercado, o que significa que as empresas ainda têm de ser mais competitivas. E têm que ser mais competitivas demonstrando uma viabilidade empresarial. Não há mais espaço para políticas públicas que possam, com sistemas de incentivos, distorcidos, etc., que possam manter empresas artificialmente viáveis no mercado. A viabilidade hoje é, de facto, uma viabilidade real, que é ditada pela competitividade das empresas. Competitividade real. E nesta pressão, neste mundo, com aqueles 3 vértices de mercado global, competitivo, virtual, depende essencialmente de 2 pequenas coisas. 2 pequenas, mas grandíssimas coisas para o sucesso das empresas. Primeiro, eficiência. Os custos têm que ser mínimos, sempre mínimos. Muitas vezes, para combater no mercado diferenças de preço pequeníssimas. Qualquer deslize no custo é prejuízo. Mas se não for um produto em que as margens são pequenas, até pode ser um produto com margens grandes, então significa que os lucros são maiores, porque esse é o objetivo da empresa. Não se pode ter menos custo ou mais custo se temos maior ou menor margem de manobra dos preços. Não temos alternativa. Ou ganhamos aquilo que é possível ganhar, ou então não estamos a fazer nada no mercado. O outro elemento é a diferenciação. Produtos iguais, com lógicas diferentes, com aspectos diferentes, com cores diferentes, podem seduzir escolhas diferentes. E o grande objetivo de uma empresa é, essencialmente, fazer com que, de forma leal, os clientes prefiram a nossa empresa, os nossos produtos, portanto, o nosso negócio. Um elemento estratégico essencial em tudo isto é a inovação. Inovar significa fazer diferente, novo, para melhor e com valor económico. Não vale a pena fazer tudo aquilo se não for viável no mercado. Não vale a pena fazer tudo aquilo se nós não conseguimos colocar o produto no mercado. Tem que ter valor económico. Mas é algo diferente. Algo diferente de hoje, algo diferente de ontem e que representa uma melhor resposta ao mercado. Essa inovação, esse fazer melhor, fazer diferente, tem impactos
grandes na produtividade, porque se faz mais rápido, se faz melhor, na qualidade e na sedução e diversidade de produtos. E por outro lado, ao nível dos agregados, ou seja, ao nível dos países, das regiões, promove o crescimento, promove o desenvolvimento de novos produtos, novas empresas, com menor custo, maior valor acrescentado. Eu convido-vos a interromperem quando quiserem, não temos necessariamente a fazer perguntas, ainda por cima, porque este período é um período quase de 3 horas, 3 horas depois já não lembramos o que é que eu disse antes. Portanto, interrompam quando quiser, para discordar, para aprofundar, para entender, mas façam como entender. Mas dizia eu que a noção de inovação que nós falamos aqui é uma noção ampla, porque normalmente nós falamos de inovação sempre pensando em tecnologia, em produtos, etc. Mas a inovação é muito ampla e, de acordo com o Manual de Oslo, que é a Bíblia da inovação, dos preceitos de inovação, que inspira as normas sobre a gestão da inovação, dos próprios conceitos a ele associados, como existe em Espanha ou existe em Portugal, são todos eles, de facto, eu dizia eu, inspirados no Manual de Oslo. E, portanto, o Manual de Oslo fala que a inovação pode ser a todos os níveis, ao nível organizacional, que é um conceito muito amplo, que abarca tudo, como se gera uma encomenda, como é que se responde à encomenda, como é que se processa depois os comandos para a produção, como é que dali se passa para a entrega, para a distribuição. Tudo tem a ver com a organização, portanto, não é só corporativa, fabril, comercial. E eu acho que em Portugal, nas empresas que tenho conhecimento, já são muita da inovação possível, muitos dos ganhos de competitividade são a nível organizacional, principalmente ao nível das pequenas e médias empresas, com quem tenho convivido mais. Os maiores ganhos são aí. E não há soluções para uma pequena empresa, para uma microempresa, uma tabacaria ou uma grandíssima multinacional. Não há soluções, as preocupações são sempre as mesmas, as estratégias são sempre as mesmas. Logicamente que em abordagens, em dimensões diferentes. Mas uma tabacaria, se não inovar, sai do mercado. A tabacaria só não compete com a outra se não estiver no bairro. Se ela estiver no bairro com outra, e se não inovar, a outra sai. Se não tiver a apresentação dos produtos, os produtos que escolhe, a combinação das revistas com os dos jornais, perceber que clientela é que vem, que tipo de títulos é que pede, etc. A agradabilidade do acesso, a forma como fala, se não inovar nisto, são os aspectos inovadores dela. Não tem que ser tecnológicos, mas podem ser tecnológicos. Porque se não tiver um meio de processamento automático e obrigar as pessoas a trazer dinheiro e não sei o que mais, pode ter afastar as coisas. Portanto, essa noção de inovação que eu vos falo é muito ampla. E, por exemplo, no marketing, naturalmente, ligada à imagem, etc. Portanto, quando falamos de inovação, falamos de tudo isso, senão não falaríamos de propriedade industrial ou propriedade intelectual. Tem um âmbito global em tudo isto. De forma sintética, a inovação, em primeiro lugar, gera valor económico. Gera aquilo que os economistas chamam de prémio de preço. Ou seja, uma razão de diferença grande entre um custo e o preço. Uma diferença que justifica porque que uma camisa Lacoste custa muitíssimo mais que uma camisa com outra marca. E essa camisa com outra marca, que pode não ser tão notória como a Lacoste, ela própria tem um preço também superior a uma outra camisa que não tem marca nenhuma. E, portanto, esse prémio do preço, essa diferença de preço, faz com que o numerador de qualquer indicador de produtividade, que é sempre a divisão entre determinado valor de produção e a quantidade de produção, ou os trabalhadores que a produzem, vai fazer com que essa produtividade aumente, esse valor aumente e com ela aumente a produtividade. Cria novidade, porque se cria algo de novo, a inovação, por definição, é a geração de algo diferente, algo novo. Logo, a novidade cria a diferença competitiva, a diferença em relação aos outros produtos, a diferença aos meus anteriores produtos, etc. E melhora procedimentos, porque revê tudo, e ao rever tudo melhora, e se melhora essencialmente procedimentos que asseguram, portanto, reforço da qualidade. São elementos essenciais para o reforço da competitividade.
Competitividade, se perguntarem a qualquer historiador na matéria, competitividade não é uma noção fácil. Toda a gente fala que tem que ser competitivo, Portugal não é competitivo, que eles são mais competitivos que nós, mas competitividade confunde-se, por exemplo, se é um resultado. O que é isso, ser competitivo? É um resultado? Não, é uma capacidade. Competitividade é uma capacidade de conquistar mercados, de os manter, de os fazer crescer, capacidade de responder a outras organizações. Uma empresa é uma organização, responde a uma organização mais lata, mais larga, que é o mercado. Essa competitividade não é mensurável por um número. Se me perguntassem, tem uma medida de competitividade. Normalmente as medidas são complexas e são compósitas, ou seja, são compostas por várias outras medidas. Tem uma carga subjetiva na escolha das medidas e tem uma carga subjetiva na ponderação das medidas. Por exemplo, uma das medidas mais aceites e que são ansiosamente esperadas nos países, quer por governantes, quer por empresários, que normalmente surge aí por volta de agosto, princípio de setembro, finais de julho, que é um indicador resultante do World Economic Forum, de um relatório que é o World Competitiveness Report, tem um conjunto de indicadores que se agrupam por um conjunto de pilares, como eles chamam, pilares de competitividade, são os requisitos básicos, motores de eficiência, inovação e sofisticação, ou seja, erudição das medidas, e que depois no seu interior tem as instituições, naturalmente, as instituições que completam, que apoiam as pequenas e médias empresas, as instituições, os tribunais, o sistema judicial, etc., as infraestruturas tecnológicas, outras, o ambiente macroeconómico, propício, não é propício, se tem ou não tem um bom sistema de propriedade industrial, saúde, ensino, outros motores de eficiência ligados à capacitação, quer financeira, de trabalho, de tecnologia e até de mercado, e depois a inovação e a sofisticação. Reparem, um grupo só para as questões de inovação. E naturalmente que aquilo depois dependerá do tipo de países, que estão mais orientados para aquilo que eles chamam os fundamentos, os alicerces, ainda estão a desenvolver-se, normalmente os países terceiros, ou os países mais avançados, que são os países orientados para a inovação. O nosso país, por exemplo, é classificado como um país ainda orientado para a eficiência, o que não é nada mau, mas tudo isto contribuiria para a competitividade. Se nós estivéssemos a trabalhar os indicadores propriamente ditos, de 114 indicadores, há imensos indicadores que só se dirigem à inovação e à propriedade intelectual. O direito de propriedade intelectual, se é moderno, se não é moderno, como é que se faz a proteção, se existe uma boa instituição, se a instituição procede como deve ser, como é que depois se garante a eficácia. A eficácia, naturalmente, como sabem, é garantida pelos tribunais, quem faz a prova dos 9 da veracidade da constituição de um direito, da legitimidade dessa Constituição, como é que são feitas a obtenção de tecnologias, a transferência de tecnologias, se existem, se não existem, as patentes, as marcas, tudo isto entram depois na composição deste indicador, como eu digo, um indicador compósito que depende de 114 indicadores. Anualmente nunca são os mesmos indicadores, quer dizer, são normalmente os mesmos, mas em número podem não ser. E vejamos, depois os países se arrumam daquela forma. Na zona verde, em que estão os mais competitivos, faço notar, por exemplo, que a classificação máxima é 7. E vejam que, por exemplo, o país que está nos últimos 7 anos sempre em primeiro lugar, a Suíça, tem 5,74. Portanto, mesmo ao nível da classificação, isto não é simples, porque o máximo que se consegue é 82%, ou seja, 5,74 a dividir por 7, que é o máximo, dá 82%. Aqui teríamos 5,14 a dividir por 7, daria 61. Os países mais competitivos arrumam-se entre 70% a 80% do máximo de capacidade possível. E também notem que, por exemplo, nós estamos aqui com 4,4%, portanto, dos países em que estão entre 50% a 70% do indicador máximo. E vamos ver, de facto, como é que resulta esta capacidade de ser competitivo.
Não sei se estão habituados a um gráfico desta natureza, a um gráfico com vários eixos, em que cada eixo representa um país, onde aqui estará a pontuação máxima, aqui estará a pontuação mínima, ou, em algumas das situações, do zero. E aqui temos 3 curvas que representam mais ou menos 3 áreas importantes da medida de competitividade. Uma delas, o PIB per capita, que é um indicador por excelência para medir a competitividade dos países. Que no fundo é a sua produção per capita, a sua produtividade. Notemos que a Suíça, a Suécia, a Holanda, a Finlândia e até a França são aqueles que têm os seus pontos de encontro nos eixos mais afastados do zero, ou seja, são os mais produtivos, os mais ricos, os que geram maior riqueza. Notem que esses países são os que têm os índices sintéticos de inovação, que daqui a um bocado veremos, que é também outra medida compósita, mais elevados. Portanto, por isso é que eu dizia, de certa forma, a França, porque não é tão elevado como os outros, mas os outros estão mais elevados. Vejam, por exemplo, o pedido de patentes, que é onde estão os mais elevados. Os países onde têm fraca inovação e poucos pedidos de patentes, por exemplo, são aqueles que depois têm também um maior nível de riqueza mais baixo. Nós podemos dizer isso é coincidência. É coincidência. Se é coincidência, esquecemos e esta nossa conversa acaba aqui, porque falar de inovação com o industrial faz favor. Peço desculpa para interromper, mas esse ponto que eu gostaria que falasse mais, não sei se preparou isso ou não, mas talvez mas do meu ponto de vista, isso é uma das peças fundamentais desta ação de formação. Porquê é que os juízes têm que se preocupar com estas coisas? Até que ponto é que o facto do nosso sistema de justiça ser claramente ineficiente, repito, para ficar gravado, porquê é que os juízes têm que preocupar com isto? Com estas questões importantíssimas que nos têm dado. Até que ponto é que o grau de ineficiência do nosso sistema judiciário não nos prejudica nesses índices que estão? Dou um exemplo. Eu estive em Dublin em setembro e os nossos colegas holandeses vieram dizer: olha, interessante, nós temos lá um caso que é portanto, uma empresa multinacional que tem tem um litígio contra uma empresa portuguesa, e de facto essa empresa tentou uma providência cautelar, como nunca mais estava a ser despachada. Essa empresa descobriu que um dos componentes do fármaco é fabricado na Holanda, intentaram uma ação, uma providência cautelar na Holanda, já conseguiram a providência cautelar e portanto, a exportação desse produto para Portugal, chamemos de produto, para Portugal não é feita e, portanto, ficou bloqueado. Portanto, porquê é que os juízes têm que se preocupar com estas questões? Portanto, porquê é que a inovação, porquê é que de facto, como disse muito bem, portanto, se não houver inovação, não há valor acrescentado, não há criação de riqueza que depois possa ser distribuída pelas outras pessoas. Portanto, até que ponto é que, de facto, o sistema de justiça não é um fator, um empecilho relativamente a estes problemas, quer da competitividade, quer da produtividade? Não, muito obrigado. Aliás, pensei que tinha transferido isso na altura em que abordei os objetivos. A conclusão final estará à volta da sua questão. Se bem que tudo isto é um sistema e ele não com partes interdependentes e não funciona bem, não funcionar bem se não funcionar bem, mas essa noção de funcionar bem ou não funcionar bem, a meu ver, como economista, é tudo, eu não ponho em causa aqui capacidades de eficiência, de rigor, de análise, etc. Não é isso, o problema é o tempo. Exatamente, cá está. Tudo se reduz ao fator tempo. Em economia, o tempo é tudo. Mas se permitir que eu siga o meu fluxo causal para acabar exatamente nessa matéria, nós rediscutiremos isso. Time is money, o negócio é tempo e muitas empresas podem falir e muitas empresas
podem ter sucesso em função de uma decisão nominal. É o que eu costumo dizer aos meus alunos, é o que eu costumo dizer aos meus colaboradores. Vocês entregam uma informação que é brilhante 15 minutos depois de eu iniciar a minha reunião, não me serviu para nada, para mim vale zero. Se me tivessem entregue uma informação média, mas que permitisse ler meia hora antes, ela era de uma grande utilidade, era capaz de dar uma. Também se me acabarem uma prova para 20 valores, meia hora depois do tempo da prova, é de facto uma prova que deve ser considerada brilhante, mas noutro contexto, não no contexto da avaliação. No contexto da avaliação vai ter que ser avaliada sem a parte que foi escrita depois do tempo da hora. Mas nós conduziremos para isso, seguindo este fluxo causal que eu queria vos dar, de inserir a propriedade industrial num contexto humano muito mais vasto que nós estamos a falar, que é o contexto do desenvolvimento económico, da competitividade, da inovação, até que surge a propriedade industrial, que deve ser lida como afetando tudo isso. Essa é uma primeira coisa que nós devemos ter, é a tal percepção económica das coisas. Nós estamos a lidar, quando decidimos conceder no INPI uma patente, mas também na empresa. Quando a empresa está a decidir manter a patente, se calhar já não se justifica, ou quando um juiz decide dizer sim ou dizer não no âmbito de um processo judicial, todos eles não há um que é culpado todos eles têm que gerir bem esta situação. E claro, se eu há bocado disse que o segredo do negócio já não é o segredo já não é um negócio, mas que é a antecipação, logo a função de tempo tem que estar todos esses. Mas também, se o Infarmed, quando coloca um AIM no mercado, ou concede uma AIM, uma autorização para a introdução no mercado, também esse tempo de introdução é importante, porque as patentes têm tempos, vidas úteis para rendibilizar. A rendibilidade também é função do tempo. Mas dizia eu que, de facto, a eficácia da inovação para os países serem inovadores são porquê? Porque os empresários são incapazes, ou que o sistema social é ineficiente. Não, é por um conjunto de outras coisas, muitas vezes superiores, que têm que estar por cima e que têm que induzir boas decisões prévias a essa eficácia. Uma concorrência dinâmica, porque concorrência é rivalidade, e se não houver ambiente de rivalidade, ambiente competitivo, naturalmente não há necessidade de inovar. A tal tabacaria que não tem mais nenhuma concorrente no bairro pode perder, porque as pessoas podem preferir ir a outro bairro comprar, depende da relação benefício-custo de deslocação. Um sistema empresarial completo e qualificado, porque as empresas, as pequenas e médias empresas, são mais competitivas, por exemplo, na Alemanha do que em Portugal. E porquê? Mais uma vez porque os empresários são fracos? Não, porque têm um sistema de apoio, quer de financiamento, quer de assistência tecnológica, quer de assistência laboratorial, que permite que a empresa internalize certas competências sem as ter que investir. Por compra de serviços de controle de qualidade, por compra de serviços de investigação e desenvolvimento, etc. Universidades que não ensinem só, mas que são instituições ligadas e que trabalham em parceria com as empresas, tudo isso chama-se um sistema empresarial completo. O sistema empresarial não é uma soma de empresas, é uma relação. Todo o sistema é uma relação. E claro, naturalmente, não há quem não defina este ambiente favorável à inovação sem falar de direitos de propriedade industrial. Uma regulação adequada dos direitos de propriedade industrial. Eu acho que os direitos de propriedade industrial ainda não são vistos em termos nacionais nem internacionais, como deve ser visto, como uma área de regulação. A regulação dos direitos é muito importante. É claro que a atuação da propriedade industrial tem efeitos ou tem utilidade para além daquilo que se possa pensar. Não é só proteção, não são só direitos exclusivos, não são só direitos privatistas. É de facto muito mais. Porque um investigador, se quiser investigar, primeiro vai ver aos acervos tecnológicos se aquele problema técnico que ele quer investigar se já foi investigado por alguém. E até se já descobriu algo, ou seja, se já inventou algo, desculpa pela inexatidão do termo, se já inventou algo, e se esse algo já está protegido e não vai perder tempo a investigar. Ou até nem tem uma ideia muito bem de o que é que vai investigar, pode ir aos acervos tecnológicos
e verificar os resultantes das patentes concedidas e tentar qual é a tendência, a perspectiva de problemas técnicos que estão a tentar ser resolvidos. E aí ele inspira-se para investigar. E depois, naturalmente, na proteção, ou seja, durante a vida do direito, e ajusante até na defesa do direito, na vigilância empresarial, onde entra o sistema judicial. O processo é longo, é demorado, é caro, não é difícil, é complexo, porque ir do conhecimento científico para a utilização do conhecimento para a ideia, da ideia para a investigação, para a invenção, quantas invenções morrem, nunca chegam ao mercado. O ser inovador não é por inventar. Nós inventamos muito, mas depois não vai para o mercado. Só é inovação quando é colocado no mercado. Digamos, este processo tem que ser acautelado, e isso significa que a propriedade industrial tem que ser acautelada por todos aqueles que a veem. E este meu esforço, de facto, de conferir uma leitura dos direitos de propriedade industrial, que não é um elemento jurídico que estamos aqui a decidir se concedemos ou não, não é um elemento jurídico se confirmamos a concessão ou não, não é um elemento jurídico se na empresa eu decido se para o ano mantenho esta patente, se vou renovar ou não renovar, digamos, o direito a esta patente. Tudo isto tem a ver, de facto, com uma compreensão de para que serve a propriedade industrial. Não é uma visão que não pode ser, e não é uma mensagem para juízes, é uma mensagem para todos os que nas empresas, nos governos, nos INPIs, nos agentes oficiais, nos advogados, em todos, que têm a ter. É esta visão económica. Nós normalmente definimos a propriedade industrial como um conjunto de direitos de utilização exclusiva, podem ser temporários ou permanentes, ou seja, temporários, por exemplo, a patente, ou permanentes, uma marca, mas temos que perceber que este conjunto de direitos são direitos sobre resultados de investimentos em inovação. São direitos que são conseguidos sobre resultados da investigação e desenvolvimento, são resultados sobre investimentos em criação, são resultados de investimentos em imagem. Muitos deles, às vezes, caros. Muitos deles que não têm rendibilidades imediatas. Diz-se que entre 100 ideias, 10 resultam em invenções. Das 10 invenções, uma resulta em inovação. Portanto, é de facto um processo com um caudal que não é que não tem sempre a mesma largura, que vai confluindo para uma função difícil, que é a função da rendibilização. É evidente que os resultados da investigação e desenvolvimento são invenções e que depois são protegidas por patentes e modelos de utilidade que conferem os tais direitos exclusivos. Ou criação, que gera um resultado que é um design, um desenho, e que é protegido por desenhos desenhos ou modelos. Peço para corrigirem se têm os acetatos para desenhos ou modelos. A imagem, que normalmente tem estratégias de branding, de marketing, que depois são produzidas não só por marcas, mas enfim, escolhi aqui apenas para exemplos as marcas. E portanto, nós podemos ver como é que toda a propriedade industrial se insere dentro de uma lógica de estratégia de inovação. As inovações são no produtos ou processos, nos desenhos, no marketing, na organização, como nós vimos. O objeto da proteção, como também vimos, é a invenção, a criação, a imagem e o conhecimento associado à organização. E depois temos as modalidades de propriedade industrial, que não são só aquelas que irão aprender com rigor. Não é o meu objetivo nesta apresentação tratar desses aspectos. Só deixarei no pormenor daquilo que considerar que é importante, para a compreensão depois de certas lógicas, principalmente de estratégias de negócio, que me foram encomendadas para apresentar aqui, e portanto as modalidades que temos, sendo que para esta área é uma área em que nós em Portugal não temos desenvolvida. Os trade secrets, os business methods, que normalmente são muito importantes para proteger certas áreas, como por exemplo programas de computador, etc., e que em Portugal têm que ser protegidos por direito de autor, ou seja, através da Convenção de Berna. Mas é preciso sempre perceber que, no fundo, os direitos de propriedade industrial estão associados a este mundo
que são estratégias de negócio de empresas inovadoras. Repetindo-me um pouco, mas de uma forma geral, os direitos de propriedade industrial são de facto um direito legal, são um instrumento importante de diferenciação. Uma diferenciação que pode ser objetiva, que pode ser virtual, mas que reforça a competitividade das empresas. As marcas potenciam a distribuição, facilitam a distribuição comercial, induzem a identificação do produto, que seriam estratégias de marketing sem essa identidade, essa identificação através da marca. Mas ampliam muitas vezes o negócio. O negócio passou a não ser só a venda do nosso produto, mas o licenciamento do produto, o franchising do produto. Quer dizer, o negócio alarga-se imenso com esta modalidade de propriedade industrial. O desenho, que estimula elementos de sedução estética. A maior parte dos produtos que nós consumimos são físicos e atraem-nos muitas vezes uma montra. Já não falo dos produtos sujeitos à moda, mas todos os outros. São efeitos de sedução da forma como nós inteligentemente configuramos a sua forma. As patentes não vale a pena falar, porque viabilizam economicamente um esforço de investigação e desenvolvimento e, naturalmente, potenciam um conjunto de atividades, normalmente de redes, de cooperações, etc. etc. Da parte da tarde vão já tratar disso e, portanto, não vou especificar, mas naturalmente não se concedem invenções, patentes, marcas e desenhos ou modelos sem que determinados requisitos sejam considerados. Naturalmente, para a patente ou modelo de utilidade, o facto de ser nova, ter atividade inventiva e ser suscetível de aplicação industrial, no sentido de que é reproduzível em ambiente industrial, se o objeto pode ser fabricado em ambiente industrial, ou ser produzido um desenho, ter caráter singular, naturalmente ser novo, singular, porque é identificativo, distintivo, embora possa resultar de combinações novas de outros desenhos ou modelos, ou na marca ser um sinal ou conjunto de sinais para distinguir produtos ou serviços, além de outras características, mas que sejam suscetíveis de representação gráfica, ou seja, eu posso descrever, pode ser uma marca sonora, mas eu tenho que ter uma pauta musical para descrever qual é o som e descrever a cor ou descrever outros ambientes. Às vezes é difícil em certas circunstâncias, com as marcas olfativas, enfim, descrever o cheiro da erva recentemente cortada ao amanhecer, como é uma marca que existe e está registada no IHMI. Pronto, o importante é o caráter científico. Se cumpridos estes requisitos que irão observar com maior rigor, em função daquilo que prescreve a lei, nós perceberemos também como é que um direito pode ser concedido. Por outro lado, também notar, e isso é importante para questões que vou dizer à frente, que um direito de propriedade não é absoluto. Um direito de propriedade está sempre delimitado em função do que se pretende proteger. E isso é muito importante para as áreas em que nós definimos os cuidados estratégicos na gestão dos direitos, não é? Porque se eu quero um direito bem protegido, eu tenho que saber claramente o que eu quero proteger. E assim, no âmbito da patente ou modelo de utilidade, eu tenho que saber o elemento fundamental estratégico na empresa ou no investigador é ter bem escrita as reivindicações, no fundo, um documento que descreve a inovação, a invenção, e se lá não estiver dito que isto está feito com este material, outro concorrente pode encontrar possibilidades de utilizar outro material para a mesma invenção e aparecer no mercado concorrente comigo. Portanto, eu tenho que saber descrever muitíssimo bem, porque eu só sou protegido por aquilo que escrevi. Da mesma maneira que no desenho eu tenho que saber particularizar e distinguir bem na concepção a aparência do meu desenho ou modelo, para que ele se individualize mais, singularize mais em relação a todos os outros aspectos que possam estar presentes nos produtos meus concorrentes. Nos sinais distintivos,
cumprir o princípio da especialidade, ou seja, o princípio das classes de cada produto, porque senão eu posso ter uma estratégia de gama em que lanço um produto e depois lanço o outro e lanço o outro numa gama sucessiva e depois perder a oportunidade na gama seguinte que eu vou investir porque não protegi na classe da segunda gama e aparece-me o produto protegido de outra empresa que se antecipou em relação a mim e protegeu não só os sapatos, mas protegeu também as camisas e aí eu perco em termos de... E isto é importantíssimo na estratégia de negócio, porque a estratégia de negócio tem a ver com a definição do seu produto, a particularização do seu produto e na definição do seu produto está naturalmente os princípios que estão associados à proteção de propriedade industrial. Também aqui é importante, para percebermos certas estratégias de negócio, que há princípios fundamentais que dirimem a propriedade industrial. O primeiro princípio, este não será tanto estratégico, mas serão os outros dois, mas são sempre apresentados pedagogicamente os três e eu vou apresentá-lo, estabelece de facto aquilo que é a igualdade de direitos para qualquer nacional dos diversos países membros. O sublinhado não está bem, devia estar sublinhado a igualdade de direitos e depois qualquer nacional dos diversos países membros e depois sublinhado ou nacionais dos países não membros, mas que possuam um domicílio num país membro. Isso permite, de facto, um tratamento de igualdade entre os cidadãos que pertençam a determinados países que estejam sob a égide de uma mesma convenção internacional, neste caso, convenção dirimida pela Organização Mundial do Trabalho, como já veremos. Mas este é fundamental para a estratégia das empresas, que é o princípio do direito de prioridade. Os inventores e as empresas que detêm direitos de propriedade, muitas vezes esquecem-se que o direito de propriedade é um segundo direito que adquirem. Um primeiro direito que adquirem é o direito de prioridade. Quando eu deposito um pedido de patente, eu ganhei um direito de prioridade sobre outra invenção, que pode ser igualzinha à minha, mas que a minha, a ser concedida, a ser reconhecida como cumprindo os requisitos anteriores, eu terei direito sobre ela. Isto é fundamental, de facto, porque me permite começar a negociar desde logo. Há empresas e inventores, principalmente universidades, que cometem erros estratégicos notáveis, porque começam a negociar só quando lhe dão a patente. 2 anos depois, quando ela já não é novidade. Quando se calhar já apareceram outras similares que concorrem no mercado. E, portanto, ele pode começar a negociar logo que tem o direito de prioridade. Tem que ter a confiança do outro que a patente vai ser concedida, é um facto. Mas tem estratégia de demonstração, de relatórios de pesquisa, etc. E veremos que, de facto, o IPI trabalha bem nesta área. E portanto, o direito de prioridade, por outro lado, permite-me estender a proteção para outros países. Num prazo de 12 meses, eu tenho também a mesma prioridade noutros países. Isto é fundamental. Nos testes de negócios é pouquíssimo utilizado, principalmente por universidades e investigadores de menor dimensão. E o princípio da territorialidade, que é, no fundo, o princípio que diz que um direito de propriedade só está protegido nos países em que foi protegido. Portanto, tem que ter uma lei de propriedade industrial, tem que ter um INPI ou outra coisa qualquer que concede o direito. Isso é fundamentalmente. E isto, associado ao primeiro, o direito de propriedade associado ao princípio de propriedade, pode levar a que uma patente, por exemplo, seja um insucesso. Porque eu não sei a quem vou vender e então protejo no maior número possível de países. Quando vou vender, vai dar caríssima. Quando o meu comprador, neste caso vou vender-lhe assim, e só queria protegido em 3 países. Ou era muitíssimo mais barato. E portanto, porquê? Porque eu não negociei quando tinha o direito de propriedade, vendi-o assim, e quem protegia naquele período de 12 meses nos países, não era eu, era quem tinha a vender. E reparem que, note aqui já agora que colocou aquela questão, note o que é, se nós não tivermos uma decisão sobre determinada coisa, dentro de um determinado período, em que é possível conferir um preço para uma patente que é 100 ou 10 mil. Isto não vou passar, enfim, ficaria mal se não tivesse aqui referido,
na legislação do Código de Propriedade Industrial, vai ser dissecado aqui ao longo destes dias. Apenas uma ideia de que o primeiro diploma é de 1838, que fala sobre propriedade industrial. A primeira lei concreta, estamos aí no final do século XIX. Nós fomos fundadores, estivemos entre os países fundadores do Tratado de Paris, ou a Convenção de Paris. O Código da Propriedade Industrial, primeiro, é de 1940, vejam lá, quantos anos depois de 1838, o Instituto Nacional aí de 1976. Já falámos nisto, que a propriedade industrial é muito útil, inspira as entidades de investigação, como eu disse, protege e rendibiliza, claro que protege e rendibiliza, se eu invisto, se não houvesse proteção dos resultados dos investimentos em inovação, não se inovava. Quem é que quer inovar, ou seja, quem é que quer assumir os custos de uma inovação e distribuir as receitas por todos os outros? Ninguém. Não havia inovação. Havia determinado tipo de inovação em determinadas circunstâncias, como houve no passado, antes dos direitos de propriedade industrial, que existem desde Roma, e antes de Roma até. Mas quem queria fazer isso? Eu faço, porque tenho a confiança de que aquilo que eu vou gastar nesta invenção me vão dar cerca de 20 anos para rendibilizá-la. Este é um elemento essencial para considerarmos que, de facto, a propriedade industrial protege para rendibilizar, para justificar os investimentos. Porque em direitos, como irei dizer, associados, como por exemplo o direito à concorrência, o que se defende no mercado não são monopólios. Ninguém é contra monopólios, como pensam alguns. Mas não se defende monopólios, não se promovem monopólios. O que quer dizer? Quer dizer que o direito de propriedade industrial, em certa medida, pode ser considerado um direito de monopólio. Um monopólio. E porquê, então? Por aqui se legitima a diferença, ou chamada diferença competitiva, por também serem diferentes os investimentos. Quem os fez? Foi a senhora, tem direito a rendibilizá-los. Aqui esta é a noção económica do porquê da existência de uma propriedade industrial. Vimos que promove a inovação, viabiliza o mercado tecnológico. Porquê que viabiliza o mercado tecnológico? Eu recordo-me quando uma vez fui a um primeiro congresso sobre a nova economia, falar sobre a nova economia, a minha intervenção era uma intervenção de descrédito. Nova economia. Mas mudaram as leis da oferta e da procura. O que é há de novo na economia para ela ser nova? Claro, era jovem, rebelde e portanto, com propensão à contradição. Mas o que aparece de novo na nova economia é o mercado tecnológico. O mercado das tecnologias, o mercado da informação, etc. São produtos, de facto. É um mercado de bens e serviços distinto, mas que para existir um mercado de bens é preciso propriedade. E qual é o único direito que confere propriedade a este bem? O direito de propriedade industrial. A patente. A patente é um título. O que é o papelinho? Aquele papelinho não é uma invenção. Aquele papelinho é exatamente um papelinho igual ao documentozinho que comprova que o meu carro, o título de propriedade do meu carro. É aquilo. O título de propriedade do meu carro, o título de propriedade desta invenção. E aqui eu consigo passar o título de propriedade, vender a minha invenção. Se não houvesse direito de propriedade, meus carros não vinham nova economia. Não se inovava porque ninguém ganharia com isso. E claro, e havendo o mercado tecnológico, pode-se vender e pode-se disseminar a inovação. Representa um instrumento protegido de diferenciação, como eu vos disse, reforça a imagem e a competitividade, viabiliza o combate à concorrência desleal. Aqui há um bocado de promiscuidade, quer dizer, não quero aqui entre especialistas de direito, juízes, mas são juristas acima de tudo, estar aqui a discutir se a concorrência desleal devia estar ou não está no âmbito da propriedade industrial. Mas há aqui duas coisas simultaneamente que às vezes podem não implicar a mesma sensibilidade ou as mesmas competências. Mas o facto é que a propriedade industrial combate a concorrência desleal nos aspectos associados à propriedade industrial. Porque a concorrência desleal é combatida em muitos outros aspectos, como daqui a pouco direi. Logo, qualquer primeiro artigo de qualquer código, qualquer
legislação de propriedade industrial diz que um dos propósitos da propriedade industrial é o combate à concorrência desleal. O próprio Convenção de Paris, o documento internacional que no fundo inspira todo um conjunto de diplomas subsidiários nacionais, diz logo no primeiro artigo que é um combate à concorrência desleal. Por acaso, a nossa lei diz promove a concorrência leal, mas promove a concorrência leal é o contrário. É a mesma coisa de combater a concorrência desleal. Também de forma sintética nós víamos que a propriedade industrial, portanto, protege os resultados de investimentos em inovação através daquelas modalidades de propriedade industrial, gera direitos exclusivos, ao gerar direitos exclusivos gera os chamados ativos intangíveis, que são comercializados no mercado tecnológico, que viabiliza também, produz informação tecnológica e comercial que apoia a atividade de investigação e desenvolvimento. Inspira não só na área das invenções ou das patentes, mas também na área das marcas, ou se quiserem, na área das identificações de produtos. Quantos produtos aparecem agora novos, com marcas que tinham sido abandonadas há não sei quanto tempo, TID, por exemplo. E isto concorre para a inovação, e a inovação concorreria, como vimos há bocado, para a competitividade. Sinais desta importância, devo dizer-vos que é pena não termos estatística nacional sobre isso, mas nas estatísticas internacionais, nomeadamente nos Estados Unidos, é fácil ver como é que a capitalização em bolsa de uma empresa é muito próxima do valor com que essa empresa, por exemplo, é vendida nos mercados internacionais. Por exemplo, a Nestlé comprou a Roundtree por quase 3 vezes a sua capitalização em bolsa. E porquê? Por causa do direito de propriedade industrial que ela detinha. Não é? Muitas empresas são compradas por outras empresas, grandes empresas, por exemplo, não para querer aquele edifício, aquelas máquinas que compra com os seus rendimentos marginais. Não, é para comprar a propriedade industrial, seja marca ou uma patente que ela detenha. Um outro sinal importante são os países aderentes ao OMPI, como eu disse, à Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Então, como eu disse, de facto é um direito territorial e, portanto, para nós nos desenvolvermos, para nós seduzirmos outras empresas internacionais a investirem no nosso país, eu só consigo se tiver um ambiente favorável, ou seja, se tiver um sistema de propriedade industrial eficaz. E no sistema de propriedade industrial, como dizia, não é só o INPI, não são as empresas que usam a propriedade industrial, mas também o sistema social. O sistema social é, em última análise, o ético teste da legitimidade do direito. É quem confirma o direito, se houver dúvidas. Se não houver dúvidas, não é preciso intervir, felizmente. Mas se intervir, é quem confirma. Tem que confirmar bem, e confirmar bem, como já dissemos, é ser rigoroso, mas isso nós sabemos que somos, mas tem que ser no tempo útil. E o envolvimento da OMC. Este é um dos maiores sinais que aconteceu há uns anos atrás. Se existia uma instituição do sistema das Nações Unidas, que era a OMC, que, no fundo, supervisionava tudo o que era propriedade industrial. Outra organização do mesmo sistema intervém no âmbito do direito de propriedade industrial. Porquê? Claro que isto também tem que ser lido de uma forma subjetiva, que é a minha, de se dominar, os países que dominam ou não dominam uma organização das Nações Unidas, mas o que está por trás desses países, se os Estados Unidos dominam ou não dominam o OMPI, e se dominam ou não dominam o OMC, mas eram dos principais interessados, de facto, em que os direitos de propriedade industrial fossem garantidos. E a OMPI não garantia. E a OMC era o espaço internacional onde se garantia direitos. E, portanto, lá apareceu um tratado que vai obrigar a que se cumpram determinados preceitos da propriedade industrial e que se tenha determinado sancionamento sobre aqueles que não cumprem, como veremos daqui a pouco. Concluindo esta área introdutória do direito da propriedade industrial, da inovação e da
competitividade, do desenvolvimento tecnológico dos países, do desenvolvimento económico dos países, etc. Observemos aqui outro indicador que eu utilizei num dos gráficos anteriores, que era o Índice Sintético de Inovação, que é o indicador que se intitula como Innovation Union Scoreboard. Mais uma vez, é um indicador compósito, um indicador que depende de outros, porque a capacidade para inovar, o ser inovador, não é só porque nós colocamos hoje produtos novos no mercado, mas porque temos capacidade para os colocar. É isso que distingue um resultado de uma capacidade. Há várias áreas em que são analisadas, os alicerces, as ações empresariais, os resultados, se somos inovadores, quem é inovador, os impactos económicos disso tudo. Podemos inovar e não servir para nada, porque são coisas que não têm utilidade nenhuma, mas veremos que de um conjunto de 25 indicadores, de facto, grande parte desses indicadores tem a ver com propriedade industrial e o ambiente para se utilizar a propriedade industrial. As publicações científicas internacionais, as despesas públicas de investigação e desenvolvimento, naturalmente as despesas privadas, que ainda é mais importante que as públicas, se há ambiente de financiamento, porque é muito difícil, não se pode financiar a investigação e desenvolvimento com empréstimos, porque é daqueles investimentos que a gente não sabe se vai inventar, e se inventar não sabe se vai inovar, portanto não sabe se tem credibilidade. Se vamos investir com empréstimos, estamos a investir com algo que não sabemos se podemos pagar. Normalmente investe-se com capitais próprios ou quase próprios, como nós chamamos capital de risco. Mas, como eu disse, as despesas empresariais de I+D, a cooperação de I+D nas áreas de inovação, pedidos de patentes, pedidos de marcas, pedidos de desenho, tudo isso vai compor um indicador que dá, por exemplo, este resultado. Vejam mais uma vez a riqueza dos países a medir a sua competitividade. Temos aqui estes países, os mesmos que eu escolhi há bocado, em que têm este indicador elevadíssimo. Estes que têm o menor indicador, onde nós nos encontramos. Agora vejam o que acontece, porque é que isto resulta. Vejamos, por exemplo, o índice sintético de inovação, que resulta daqueles indicadores todos. Vejam a diferença destes valores para estes valores. São, de facto, aqueles que têm o melhor indicador médio de inovação, que apresentam as melhores produtividades económicas. Vejam, por exemplo, as despesas empresariais em I+D. Aqueles que têm estes índices de defesa, 2% do PIB, até 1%, e vejam aqueles que as empresas investem menos. Vejam, por exemplo, aqueles que têm maiores pedidos de patentes, os maiores pedidos de marcas ou os maiores pedidos de desenho. Tudo isto, claro, conflui nesta situação. Este indicador não depende destes no cálculo, depende destes na sua influência. Isto é acaso? Isto não é acaso. Não pode ser acaso. Não é? E, portanto, se nós não respeitarmos isto, não é? Se nós continuarmos a investir, quer em termos públicos, quer em termos privados, em algo diferente disto, naturalmente, o nosso PIB continuará a ter diferenças que tem em relação aos outros. Isto pode-se ver, por exemplo, aqui da mesma forma como vimos no outro. No indicador sintético de inovação, vejam, é esta linha azul, os que têm melhor capacidade inovadora são os que mais investirem em investigação e desenvolvimento e são os que maiores pedidos de patentes via PCT, que no fundo é um teste internacional, tiveram. Podemos pôr aqui via europeia da OIB. Esta é, digamos, a questão que eu queria deixar aqui presente. Quando falamos de direitos de propriedade sociais, estamos a falar de algo muito sensível para muitas realidades económicas, sejam de países, sejam de entidades supranacionais, como a União Europeia ou regiões de determinadas áreas, seja para empresas. Elas estão intrinsecamente associadas a um dos fatores estratégicos mais importantes digamos, do desenvolvimento empresarial e do desenvolvimento de países, que é a inovação.
Existem outros? Claro que existem outros. Existe marketing, produtividade, existem muitas outras. Mas mesmo essas outras são objetos de inovação. Mesmo essas outras, a produtividade resulta de inovação. Mesmo essas outras, o marketing resulta de inovação. Podia aqui desenvolver não sei quantas estratégias de inovação na área do marketing. O que é o branding? Não é? O que é aparecer com uma marca nova, revestida e vendida no mercado com outra capacidade, outra dinâmica? Tudo é inovação. Tudo é fazer melhor. É o que nós fazemos no nosso dia a dia, pessoalmente. Se nós pessoas, nós profissionais, não nos distinguirmos por fazermos cada vez melhor, diferente e com valia para as instituições onde nós trabalhamos, nós somos ultrapassados por outros. Se não isto, as empresas. Se não as empresas, os países. A atividade industrial está intrinsecamente ligada à inovação à competitividade. Não há competitividade sem inovação, não há inovação sem probabilidade industrial e o vice-versa. Não há probabilidade industrial se não houver inovação. Um INPI, porquê que o INPI promove inovação? Eu falo à vontade, não estou a falar de mim próprio, quando lá estive. Porquê? Porquê que nós decidimos promover inovação? Estamos a desenvolver o nosso negócio. É só, se não houver inovação, não tem patentes. Se não tem patentes, o INPI não serve para nada. Se bem que não seja bem assim, porque até podia ser, em certas circunstâncias, não haver grande produtividade nacional de invenções e termos receitas, porque quem quer proteger invenções feitas nos países vem protegê-la aqui e nós podemos ganhar com inovações feitas lá fora. Mas isso tem um tempo limitado. Tem um tempo limitado que daqui a pouco desenvolverei. Nós, considerando o tempo, admito que faríamos um intervalo por volta de 11h10, não, desculpem, 11h15, 11h20, intervalo de 20 minutos e não de 15 como está programado, e depois começaríamos às 20 para o meio-dia, para depois irmos concluir mais ou menos dentro da hora que nós tínhamos programado. E não nos dá tempo a abordar esta questão da dimensão internacional, ou pelo menos parte da dimensão internacional dos direitos de propriedade industrial. É uma questão muito importante, porque nós, quando estamos a tratar da propriedade industrial, não podemos esquecer que a regulação da propriedade industrial é uma regulação internacional. Há uma teia enorme de tratados, convenções, regulamentos que dirimem e que, em algumas circunstâncias, quando nós estamos a decidir simultaneamente no âmbito nacional e no âmbito internacional. E que muitas das leis que podemos considerar inovadoras ou menos inovadoras no âmbito de determinados países, elas são inovadoras ou não, mas elas têm de seguir tratados, convenções internacionais, senão não são reconhecidas. E não sendo reconhecidas, de facto, se essa prática, se nós não conseguimos ter, de facto, como dizia há bocado em relação ao colega holandês, se nós não tivermos credibilidade nos outros mercados, ninguém quer proteger em Portugal. Notem o que eu estou a dizer. Não é proteger o território nacional, é proteger na instituição nacional. Como eu direi, e já não me sei dizer daqui a bocado, os offices de propriedade industrial, como é assim que eles gostam de ser chamados internacionalmente, não é? Offices. São os únicos, eu vou dizer que são quase o único, porque um bocado os senhores lembram-se um outro e o mal disso. Mas, para mim, é talvez o único que tem que ser competitivo. O que quer dizer com isto? Quer dizer o seguinte: por via destes tratados, eu posso pedir proteção para Portugal num outro sítio. Como veremos, posso pedir num outro sítio. E eu não acredito no INPI. Tenho medo daquela análise que me vai conceder uma patente, depois um outro tipo de qualquer tira-me imediatamente, ou pior que isto, tenho que pagar uma indenização, porque essa patente já foi concedida ao outro e agora tenho que pagar uma indenização terrível a alguém. Tem que ser confiança em quem concede o direito. Porque são muitos milhares. Muitos milhares. Vejam os belos escritórios dos agentes sociais da propriedade industrial. Bons escritórios.
E isto não estou a criticar nada, porque se fizerem bem o trabalho, são um dos elementos, como eu dei aqui a bocado, são um dos elementos do sistema de governo nacional. São necessários, todos nós somos necessários para que façamos o bom trabalho. Mas se eu quiser registrar o meu carro aqui em Portugal, eu tenho que ir a uma determinada conservatória. Se eu quiser registrar o meu carro, tenho que ir a uma. Se eu quiser ter o bilhete de identidade, tenho que ir a uma. E o que é que acontece? Posso ser mal atendido, podem-me levar 2 anos para entregar o bilhete de identidade, eu vou lá. Ando com o papelinho não sei quanto tempo, mas eu vou lá. Agora, um direito de propriedade industrial, não. O INPI pode falir. Ninguém se acreditar dele, porque demora não sei quantos anos a resolver uma coisa qualquer, acontecer uma coisa qualquer, e portanto, o INPI é ultrapassado. Portanto, o INPI teve que ser competitivo. Não tinha alternativa se não ser competitivo. Tinha que se atrever a ser melhor que muitos outros, como é. E é isso que eu dizia. Portanto, a propriedade industrial é regulada internacionalmente, essencialmente, sem ser acordos bilaterais, essencialmente porque pode haver entre regiões. Não estou a falar entre países, entre regiões. A União Europeia, em primeiro lugar, onde nos inserimos como nuclearmente, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno, no âmbito das marcas e desenhos, a Organização Mundial do Comércio e, como eu dizia, o tal caráter competitivo dos ofícios de propriedade industrial, que obriga a que tenham que ser realmente competitivos, quer no acesso aos bancos de dados, quer na informação e nos serviços de valor acrescentado que transmitem, na credibilidade dos seus analistas, etc, etc. Em termos dos tratados administrados pela OMP, temos de facto aquilo que eu consideraria o mais importante de todos, a Convenção de Paris, de 1883. Nós fomos fundadores em 17 países, portanto perdemos velocidade naturalmente. Naquela altura houve visão e depois não acompanhamos a velocidade daqueles visionários que foram fundadores, e que estabelece a base industrial. Naturalmente, como calculam, ela foi revista sucessivamente. 1983 não tem nada a ver com aquilo que é hoje, mas as suas bases essenciais são as mesmas. A Convenção de Estocolmo cria a OMP, depois há convenções que definem as classificações internacionais. Imaginem o que seria se cada país definisse a sua própria classificação de produtos, das modalidades, neste caso, patentes, marcas, etc. Portanto, há várias, segundo cada uma das modalidades. Convénios promovendo o registro internacional de múltiplo, isso é importante, é aquilo que torna obriga o INPI a ser competitivo, porque existem vários convénios consoante a modalidade. Por exemplo, em relação ao Tratado de Cooperação em matéria de patentes, como em qualquer outras coisas, eu posso registrar em Portugal e pedir aos outros, pedir a proteção nos outros países. Em vez de ir a cada um dos outros países pedir, eu posso ir à Secretaria da OMP e pedir que faça esse trabalho por mim, e a OMP promove, digamos, essa diversificação de proteções nos outros vários países. E depois uns tratados de direitos, de marcas e patentes que estabelecem, sobretudo, base de harmonização, procedimentos, tempos, etc., que também são acompanhados depois pelo tratado da OMC. Tratados internacionais, não é bem, mas enfim, as diretivas, os regulamentos que surgem no âmbito da União Europeia. A União Europeia não consegue resolver grande parte dos problemas que tem, não consegue ter uma patente europeia. Uns dizem que já não é necessário, porque criou-se a patente europeia, não conseguiu arranjar uma patente comunitária, criou-se a patente europeia que nunca se julgou que se desenvolvesse e que tivesse a dimensão que tem hoje. É a patente mais credível do mundo. Se quiser confirmar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Nasdaq, por exemplo, se quisermos valorizar um ativo intangível ligado a uma patente, é mais rapidamente concedido esse valor, essa patente, se apresentar um relatório de pesquisa da OID do que do próprio Estados Unidos. Reparem,
é a mais credível de todas, pode ser discutido, outros podem ter outras opiniões, mas para mim, desde que seja aquela melhor aceite na Nasdaq, eu não tenho outro teste comercial melhor que isso. Portanto, não temos, porque deixámos desenvolver uma mais rápida, terá as suas consequências, como eu direi daqui a pouco. De facto, temos diretivas sobre várias modalidades, os certificados complementares de proteção de medicamentos que permitem prolongar em mais 5 anos a vida de uma patente para medicamentos ou produtos fitofarmacêuticos, as topografias de produtos bicondutores, proteção de invenções biológicas, etc. Mas não conseguimos em relação aos modelos de utilidade. Portanto, não é uniforme o nosso modelo de utilidade. O modelo de utilidade distingue-se de uma patente devido a uma ruptura tecnológica menor. Imaginemos que eu invento um furador, primeiro furador. Eu tenho uma patente sobre furador e tal. E depois invento uma coisa que melhora, que lhe dá utilidade. Invento aquela patilha para medir A4, não sei o quê. Isso não tem força para ser uma patente, até porque está associada à outra, e, portanto, é considerado um modelo de utilidade. Mas o modelo de utilidade, como vimos no status anterior, não tem que estar preso a um outro produto. Pode ter, cá está, a questão, a noção do problema técnico a resolver e a noção da ruptura tecnológica que está associada a esse problema técnico, em relação a outras situações inventadas, pode não merecer suficiente espaço para ser concedido enquanto patente. O regulamento da patente comunitária, como diz, negocia-se. Houve alturas em que eu estive em reuniões que estava a acreditar que na próxima semana tínhamos isto fechado. Vou perguntando e vão-me sempre dizendo: não, ainda não está quase, agora só falta isto, outros já aceitaram, agora é o que eu ouço sempre. E títulos unitários. Os títulos unitários, de facto, são importantes, porque os títulos que são concedidos aqui são um somatório de títulos. Eu sou protegido em vários países, mas depois cada um desses países mais tarde pode anular um desses títulos. Os títulos aqui comunitários, que só existem em relação à marca e aos desenhos, são unitários exatamente por isso, porque ao ser concedidos, são concedidos em todos os países apenas como um título, todos os países da União Europeia, naturalmente. Tratados administrados pela OEB, que é apenas a Convenção de Munique, que dá lugar à criação do Instituto Europeu de Patentes, o tal instituto que eu considero dos mais conceituados, de referência, embora naturalmente se considere sempre a tríada, existe mesmo um pseudo organização das três, que é a Patente Europeia, a OEB, os Estados Unidos e o Japão, é a tríade, mas eu penso que o pivô da tríade é realmente a OEB. É de facto, como eu vos disse, o mais credível. A patente que concede é um feixe de patentes. De facto, um único órgão concede um conjunto de direitos de propriedade industrial, mas é um feixe, porque depois é gerido individualmente e é regulado e renovado individualmente em cada país. Tratados da OMC, como eu vos disse, o TRIPS, que em português é o direito de propriedade, aqui é intelectual, não está errado, direitos de propriedade intelectual relativos ao comércio, e que pretende assegurar a efetiva aplicação dos direitos. A ansiedade dos Estados Unidos em garantir isso nas suas estratégias de internacionalização obrigou a que deslocasse parte da matéria de regulação da propriedade industrial da OMB para a OMC e garantir aqui que os seus direitos fossem melhor protegidos. Em síntese, relativamente àquelas questões de aquisição de direitos, portanto, há várias vias. Uma das vias, a mais normal, é aquela via nacional, em que nós vamos ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial e obtemos a proteção para um determinado direito no nosso território e, portanto, essa é a via nacional. Depois temos a via internacional, que nos é conferida pela OMP, gerida pela Secretaria da OMP,
e que permite, através dos sistemas que ali referi há bocado, o sistema de Madrid, o sistema PCT, Patent Cooperation Treaty, o sistema DAIA, ter a proteção de uma marca à escala internacional num conjunto de países que entenderem, mas que depois terão de pagar após a concessão. E pode haver países que não concedem, quer dizer, eu peço para aqueles 20 países e depois eles mandam as comunicações para o OMPI dizendo, 17 deles a dizer que sim senhor está, venham pagar que isto já está, e 3 não me concederam. O que não acontece com as outras duas vias, como veremos. Usando o direito de prioridade naqueles 12 meses. Com base no sistema misto, que é o da OEB, ou seja, aqui no outro a invenção é analisada em cada um dos 20 países e é concedida por cada um dos 20 países, podem não conceder todos. Aqui é analisada apenas por uma instituição, que é a OEB, e que é o Instituto Europeu de Patentes, e que, ao concede a todos simultaneamente daqueles que foram solicitados, se bem que, depois, mais uma vez, a vida de cada patente depende da gestão judicial que possa acontecer em cada país. Isto é ao contrário de um título unitário, porque o título unitário concede e retira unitariamente em todos os países da União Europeia. Ficaríamos então por aqui para fazer um intervalo. Não sei se têm questões assim importantes sobre estas matérias, mas podem ser colocadas em qualquer momento e nomeadamente no final.